Quando falamos de filmes de monstros gigantes, sempre pensamos em criaturas como King Kong e o Godzilla. E falando no Godzilla, o Japão, o seu país de origem, é o país que com certeza é o mais conhecido por obras de monstros gigantes. Criaturas que lá são frequentemente chamadas de kaijus. Mas apesar disso, existem produções com monstros gigantes sendo feitas em várias partes do mundo. E um dos lugares mais inusitados onde esse tipo de produção foi feita com certeza é a Índia, já que no ano de 1966, Bollywood trouxe ao mundo o filme Gogola. Acreditam que Gogola é o único filme de Bollywood sobre monstros gigantes, e que ele foi pensado como uma espécie de paródia ao próprio Godzilla. Segundo seu roteiro, o filme começa com um grupo de adolescentes se encontrando com a criatura do título em uma praia. Eles fogem da criatura e buscam ajuda com policiais que inicialmente não acreditam na existência desse monstro. Isto até a criatura chegar até a cidade de Mumbai e começar uma onda imparável de destruição. O exército local é acionado, porém eles não conseguem parar a criatura, fazendo o governo indiano oferecer uma alta recompensa pela morte do Gogola. Isso faz com que um cientista em dívidas comece a elaborar uma forma de parar a criatura. No fim, é dito que a filha desse cientista o auxilia a criar um veneno poderoso que finalmente põe um fim à criatura e restaura a paz em Mumbai. Apesar de termos o roteiro do filme, hoje em dia ele está completamente perdido, não possuindo nenhuma gravação sobrevivente dele. Apenas temos algumas imagens do filme, o seu pôster e a sua trilha sonora completa. Aparentemente, a produtora desse filme apenas produziu esse único filme que, após o seu lançamento nos cinemas do país em 1966, simplesmente se perdeu pelo tempo, com poucas chances dele ser encontrado algum dia. E ainda falando de filmes, vamos agora direto para a Coreia do Sul falar de uma mídia relacionada a K-pop, mas não relacionado aos grupos mais populares atualmente, mas sim a um grupo lá do início dos anos 2000, que no caso é o HOT ou AOT, formados em 1996 e separados em 2001. Mesmo eles não tendo tido uma grande projeção no ocidente, eles ficaram bastante populares no seu país de origem, e em outras regiões da Ásia, como a China e Taiwan. Mas algo de interessante em relação a esse grupo é que no ano 2000, os integrantes da banda participaram de um filme de ficção científica chamado Age of Peace, com cerca de 27 minutos de duração e pensado para ser visto em 3D. Age of Peace conta a história dos 5 integrantes do grupo como representantes da Terra em um torneio de futebol no espaço no ano de 2200. É dito que o filme custou cerca de 6 milhões de dólares para ser produzido e foi gravado em um período de 3 semanas. Os integrantes do HOT não tinham experiência com atuação antes desse trabalho, então antes do filme começar sua produção, eles tiveram algumas aulas de atuação. Ele foi lançado em 15 de julho de 2000, primeiramente no Japão e logo em seguida na Coreia. Porém, apesar da popularidade do grupo, o filme não foi tão bem nas bilheterias e quando ele saiu do seu circuito nos cinemas, ele se perdeu pelo tempo, não sendo mais visto desde então. Atualmente não existe nenhuma forma de assistir o filme completo na internet, mesmo que tenhamos alguns trechos dele disponível, como o seu trailer de cerca de 2 minutos e o videoclipe da música Operation Takeover, que contém algumas cenas da produção. Mas infelizmente o filme completo ainda está perdido. E já que o tópico anterior tem um pouco a ver com música, vamos falar de um caso musical, que ganhou certa atenção recentemente e é bastante misterioso. E eu estou falando de um trecho de um clipe musical russo que foi postado no VK por um usuário chamado Alexander Alexandrov, sendo uma música que vem sendo buscada na internet desde meados de 1999. O clipe em questão tem 35 segundos de duração e foi gravado de um canal de São Petersburgo chamado NBN em 1997, e nele podemos ver um artista até então desconhecida cantando uma música pop, e eu colocarei o trecho do clipe logo em seguida. Дым приносит мне мой муж
Dado a letra da música, que conseguiu ser transcrita, a música ficou conhecida com esse nome que eu não vou nem tentar falar, mas a sua tradução seria algo como My Wandering Fire, ou Meu Fogo Errante. Mas apesar de não sabermos qual é o nome real dessa música, sabemos de algumas pessoas que estão relacionadas a ela, já que através da letra recuperada desse clipe, se encontrou o registro dela em um banco de dados russo chamado em tradução a Sociedade de Autores da Rússia. Nele se descobriu que quem escreveu a letra é um indivíduo chamado Viktor Lonov, e a música foi composta por um outro indivíduo chamado Viktor Shaika. A equipe que busca identificar a música obviamente tentou entrar em contato com os dois para conseguir mais informações sobre ela. O letrista da música infelizmente já faleceu e o seu compositor não lembrava muita coisa da música, incluindo a sua intérprete. Só foi bem recentemente, em 31 de julho, que foi confirmado que a cantora que aparece nesse clipe se chama Natalia Yabonsklaya. Não existe muitas informações sobre ela na internet, além de perfis pessoais em redes sociais como o Facebook, onde ela não é muito ativa. Apesar de tudo isso, a música ainda é parcialmente um mistério, já que o clipe completo dela ainda não foi encontrado. Com certeza, uma das minhas imagens favoritas da internet é essa que vocês estão vendo, o clássico Bob Esponja mafioso. Eu não sei dizer exatamente, mas essa imagem passa uma vibe muito esquisita, de produto pirata que você acha uns camelô por aí. E não é preciso dizer que ela é um meme que de vez em quando você vê sendo usado por aí na internet. Mas algo bem intrigante sobre ela é o fato da sua origem ser desconhecida. Não sabemos quem a fez e qual foi o motivo por trás dela ser criada. Se utilizando de sistemas de busca como o TinyEye, que serve para encontrar a primeira incidência de uma imagem na internet, é encontrado a sua primeira aparição no site Photobucket. A imagem foi postada lá no dia 7 de fevereiro de 2008. Aparentemente essa postagem específica não está mais disponível e não existe nenhuma versão da página salva no Wayback Machine. Mas se sabe hoje que essa não é a primeira aparição conhecida da imagem na internet, já que existe um vídeo no YouTube que foi postado pelo canal Little Viper 3 em 10 de novembro de 2007. Esse vídeo em questão se chama justamente Gangster SpongeBob, e ele é um slideshow com diversas versões do Bob Esponja do crime, porque aparentemente isso é uma coisa. Justamente a primeira imagem desse vídeo é a que estamos falando, mas dado o fato disso ser um vídeo provavelmente feito por uma criança lá em 2007, é improvável que essa seja a origem dessa imagem. Talvez o autor do vídeo tenha pegado essa imagem em algum outro lugar, mais ou menos nessa época. E existe um post no Reddit feito em 2020, onde um usuário levanta essa questão. E nos comentários desse post existem alguns relatos de pessoas que já viram essa imagem sendo usada em estampas de camisa lá pela primeira metade dos anos 2000, sendo vendido até em lojas dentro de shoppings, possivelmente sem a autorização da Nickelodeon. A questão é que não se encontrou até hoje a real primeira incidência dessa imagem na internet. Possivelmente ela nem esteja mais no ar, já que nenhum mecanismo de pesquisa consegue encontrá-la, o que também faz nós não sabermos quem é o artista por trás dessa obra de arte contemporânea. E agora, indo para a parte mais cabulosa do vídeo, temos dois casos que são de certa forma conectados, já que os dois estão relacionados aos Jogos Olímpicos, que no momento que eu estou fazendo esse vídeo está acontecendo os Jogos Olímpicos de Paris, então digamos que é interessante falar sobre esses casos nesse momento. O primeiro deles nos faz voltar para 2012 para falar de uma mídia relacionada às Olimpíadas de Londres. Na verdade, esse caso não aconteceu em 2012, mas sim em 2008, na Olimpíada anterior, e está
relacionado a um vídeo promocional para as Olimpíadas de Londres. Para promover esse evento, a empresa de turismo Visit London produziu um vídeo que passava por vários pontos de interesse na capital inglesa. A questão é que nesse vídeo, por alguns segundos, uma pintura bastante controversa aparece, sendo o retrato da assassina em série inglesa Mira Hindley, feito pelo artista Marcus Harvey. E isso criou muita controvérsia em relação a esse vídeo, já que toda a história tanto dessa criminosa quanto dessa pintura é bem conturbada. Mira Hindley ficou conhecida por atuar no Reino Unido entre os anos de 1963 e 1965. Nessa época, junto do seu namorado William Brady, eles mataram 4 crianças em Sandworth Moor, no noroeste da Inglaterra. Obviamente, esses crimes chocaram o país. Os dois foram presos em 1965 e o retrato de Hindley apareceu em diversos jornais locais, se tornando, na visão de muitos, uma representação visual da maldade humana. E em alguns anos depois, em 1995, o artista inglês Marcus Harvey se inspirou em todo esse caso e decidiu produzir uma obra bastante controversa. Ele recriou o infame retrato de Hindley, mas o que realmente chama a atenção é que ele refez o retrato da assassina se utilizando de impressões de mãos de crianças. Pois é, se dermos zoom nessa pintura, podemos ver as marcas de mãos infantis que constituem o retrato. Um retrato, novamente, de uma mulher que matou crianças. Obviamente, muita gente achou essa obra de muito mau gosto, sendo que na sua primeira exibição pública houve protestos de grupos de mães contra a violência, e é dito que o retrato foi vandalizado em 2 ocasiões diferentes. E quando ele apareceu nesse vídeo, houve muitas críticas a quem o produziu, sendo que o vídeo em questão nunca foi mostrado ao público. A sua única exibição foi feita em uma festa que aconteceu em Pequim em comemoração às próximas Olimpíadas, e foi nela que essas críticas negativas surgiram, fazendo com que esse vídeo nunca circulasse publicamente, o tornando assim uma mídia perdida. Na verdade, graças a uma matéria jornalística transmitida na televisão chinesa, é possível ver por um breve momento o dito vídeo aparecendo de fundo quando é gravado essa dita festa, mas ainda assim, o vídeo completo permanece perdido. E agora voltaremos um pouco mais no tempo para falar de um caso que está ligado a movimentos que aconteceram no México no ano de 1968, justamente o ano em que a capital do país, a Cidade do México, foi sede dos Jogos Olímpicos. Em 1968, houveram diversas manifestações estudantis pela capital, porém, o presidente do México na época, o Gustavo Díaz Ordaz, estava determinado a suprimir esses protestos, que eram um sintoma da crise social e política que o país estava passando naquela época. E ele queria suprimir esses protestos especialmente para passar uma imagem de estabilidade para os estrangeiros, que estavam olhando para o país por causa dos Jogos Olímpicos. Logo, no dia 2 de outubro de 68, 10 dias antes da abertura dos Jogos, as forças armadas do país foram ordenadas a abrir fogo contra os manifestantes que estavam fazendo um protesto pacífico na Praça das Três Culturas em Tlatelolco, na Cidade do México. Acredita-se que por causa disso centenas de pessoas foram mortas, apesar de não termos os números precisos de vítimas. Esse incidente particular ficou conhecido como Massacre de Tlatelolco, que é considerado um dos capítulos mais sombrios na história do México. E agora temos que conhecer o protagonista dessa mídia em questão, que é o jornalista Jacobo Zabludovsky. Ele foi uma figura presente em muitos programas de televisão do México, e por causa desse incidente, é certo que muitos dos meios de comunicação do país foram reprimidos para que a história do massacre não chegasse à população. Logo surgiu a lenda urbana que diz que em um programa jornalístico, pouco tempo depois do incidente, o Jacobo Zabludovsky teria começado o programa com a frase "Hoy foi um dia soleado", que pode ser traduzido como "Hoje foi um dia ensolarado". É dito que essa frase seria uma forma do jornalista não falar sobre o incidente, dado a censura do governo. Existem dúvidas de onde ele teria dito essa frase e quando exatamente ele
teria dito, se foi no exato dia do incidente ou no dia seguinte, havendo dúvidas se ele já tinha um programa televisivo na época, apesar da sua carreira ter começado lá em 1946. Havendo pessoas que dizem que ele poderia ter dito essa frase em um programa de rádio. A questão é que só temos relatos de pessoas que se lembram que ele havia falado essa frase e ela estava relacionada ao incidente, mas não existe nenhuma confirmação que ele jamais disse essa frase nesse contexto. O mesmo, enquanto vivo, nunca negou ou confirmou ter dito essa frase, tendo até pessoas que teorizam que quem tenha dito ela, na verdade, foi um outro jornalista, não o Zabulovski. O fato é que não existe nenhuma gravação para confirmar que esse evento realmente aconteceu, e caso ele tenha realmente acontecido em um programa televisivo, é bem improvável que essa mídia seja recuperada algum dia, já que nessa época, gravar conteúdos da televisão era uma coisa que praticamente não existia. Essa era uma tecnologia que só seria mais acessível nos anos seguintes, mas novamente não se sabe se essa mídia realmente existiu de fato. Então eu acho que é isso. Esses foram mais alguns casos de Lost Media que eu decidi trazer para o canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário aí embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.